Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você ouve agora na Rádio América, Em Família, a formação humana e espiritual para o seu relacionamento familiar. Em Família, construindo a civilização do amor. Boa noite, seja bem-vindo, feliz ano novo para você, meu irmão, minha irmã. Vem chegando conosco aqui mais um programa Em Família, agora aqui em janeiro 2015, ano novo, tudo novo, novos temas para a gente partilhar em família. Quem fala com você essa noite sou eu, Mauro Conceição, consagrado da comunidade católica Sagrada Família, aqui pela Rádio América 1410 AM, uma canção nova em sua vida. Hoje eu quero dar as boas-vindas à minha equipe que está com você até as 9 da noite, a Laís Ferro nas redes sociais e na nossa mesa, um icon. Sejam todos bem-vindos. Quero lembrar você, Em Família é uma parceria entre as comunidades Canção Nova e Sagrada Família para evangelizar, resgatar a família, trazendo para você temas relevantes para você estar conosco. Bem, você também pode participar conosco através da internet. Acesse agora blog.cançãonova.com/América ou acesse o nosso portal sagradafamilia.org.br. Participe do nosso programa, deixe a sua opinião, suas sugestões, os seus pedidos de oração. Ligue agora mesmo para nós. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. E participe também pelo Facebook, facebook.com/radioamericacn ou pelo Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família. E quero passar para você também um novo canal de comunicação, o WhatsApp, 981796167. 981796167, lembrando que o código é 011. Participe, deixe a sua opinião. Nós vamos agora de música e voltamos já já para falar do tema de hoje. Você vai agora com Cântico de Maria, Eugênio Jorge. Em Família. Exaltou-os humildes.
Eugênio Jorge, Cântico de Maria. Em família. Missa de quarta. A Canção Nova de São Paulo convida você para um momento de súplica e ação de graças. É a Santa Missa de Cura e Libertação, que acontece todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Venha experimentar da mais perfeita oração e louvor a Deus. Aqui perto, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Informações 011-3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Celebre com a Canção Nova a Santa Missa. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Escola de Família. Muito bem, estamos de volta aqui, programa em família, esquentando os motores nesse início de 2015. Duas boas-vindas novamente a você que está chegando agora, você que está chegando do trabalho, você que está nos ouvindo no ônibus, no carro, na tua casa, no teu computador, no teu tablet, não importa, seja bem-vindo. E hoje eu quero trazer para vocês o nosso tema, dando as boas-vindas inicialmente para o Maurício e para a Rosimeire Rodrigues. Boa noite, Maurício. Boa noite, Mauro, boa noite a todos os ouvintes da rádio. Rosimeire, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. E o nosso tema de hoje, já contando com a tua participação pelo Facebook, pela nossa página web, pelo telefone, pelo 2039-1410, é para falarmos sobre um problema muito comum nos dias de hoje. Aquele problema quando todo mundo fala que meu filho não para quieto, o meu filho não tem sossego, o meu filho não se assenta, o meu filho não presta atenção na escola. Sobre a famosa hiperatividade ou TDAH, não é isso, Maurício, Rose? O transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade e déficit de atenção. E o Maurício e a Rose vão estar hoje trazendo para nós a sua vivência sobre isso. Maurício e Rose são consagrados à comunidade Sagrada Família, eles não são médicos. Nós vamos partilhar um pouco da experiência deles, porque eles vivenciaram e vivenciam isso até hoje. E eu quero que você que nos ouve tenha conhecimento disso para a gente poder tirar um pouco das dúvidas, um pouco dos mitos. A gente ouve tanta coisa, definir um pouquinho o que é a dificuldade de disciplina, o que é realmente para chegar a um diagnóstico de hiperatividade, o que acontece. Então, Maurício, começa falando para nós um pouco de vocês, né? Quanto tempo vocês têm de casado, quantos filhos vocês têm e qual dos filhos que vive esse problema? Eu sou Maurício, eu sou consagrado da comunidade católica Sagrada Família e nós temos 2 filhos, a Juliana com 23 anos e o Rafael com 22. E o Rafael, que nós temos convivido com ele com essa doença, né, na realidade. E nós conseguimos assim diagnosticar esse problema quando pequeno ainda, começou essas alterações, não para quieto, deficiência de atenção, hiperatividade, e aí foi passando com psicólogos, enfim, até chegar a esse diagnóstico. Isso. Ô Rose, fala para nós o seguinte, a Juliana é a tua filha mais velha. Sim. E quando veio o Rafael, o que vocês começaram a notar de diferente? Porque era uma menina e um menino. Até onde que vocês começam a perceber, os pais começam a perceber que há uma diferença? Porque às vezes a gente acha que o menino é um pouco mais inquieto, mas poderia ser com uma menina, né, também. Como que foi isso para vocês? Bom, Mauro, eu comecei a desconfiar, assim, do tratamento com o Rafael quando ele entrou na escolinha. Eu comprei uma escola, ele tinha 2 anos de idade e nós começamos a perceber que ele não parava quieto. Ele me procurava muito, mesmo sabendo que eu era dona da escola, ele me procurava muito, não parava.
tinha uma agitação diferente de outras crianças, tinham certos atos, né, comportamentos em sala de aula, né, de não parar, de não ficar sentado, ao mesmo tempo que ele estava escrevendo, ele já estava brincando com outros objetos dentro de uma sala de aula. Vocês, naquela época, tinham escola. Sim. E aí vocês comparavam isso com outras crianças? Como que era a convivência disso com as outras crianças da escola? Eu quero trazer essa questão porque você, pai, mãe que nos ouve, muitas vezes tem um filho que é o filho diferente da classe, né? Aquela situação de, às vezes, ir numa reunião de pais e o teu filho está na pauta da reunião. Já aconteceu isso com vocês? Sim, sim. Apesar de a gente ser dono da escola, né, naquela época, existia isso. Mas também, como a nossa escola, nós tínhamos vários funcionários, e nós tínhamos a pedagoga, né, que era uma funcionária nossa, e tínhamos também uma psicóloga. E aí também nos ajudaram, no princípio, a diagnosticar que ele precisava de alguma ajuda, né? Somente psicológica naquela época, que até então não era diagnosticado TDAH. Isso foi há quase 20 anos, praticamente. Isso, aproximadamente 95, 96. Não, né? não era algo tão normal de se ouvir. Não era conhecido, Mauro. Porque assim, até a gente descobrir foi um caminho de 8 anos de tratamento com uma psicóloga comum, que não tratava disso. Especificamente disso. Só descobrimos quando ele estava na 5ª série, ele estava numa classe com 12 alunos e ele dominava esses 11. Daí foi onde que, por graça de Deus, essa escola falou, passa para uma escola maior que ele vai deparar com crianças do mesmo tipo de atos que ele tinha, né, de estudo, de comportamento. Porque até então ele vinha com a psicóloga normal e ela nos orientou a colocar numa escola particular com poucos alunos, pelo problema que ele tinha. E a partir desse momento é que quando essa escola, depois de 4 anos lá, nos falou para estar colocando ele numa escola maior naquele momento. Agora, antes da gente continuar, eu quero colocar para você que está nos ouvindo, a Laís está aqui nas redes sociais, pelo facebook.com/radioamericacn ou na nossa página no Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família. Compartilha com ela ou liga para nós aqui no 2039-1410. Se você já viveu esse tipo de problema, às vezes você está nos ouvindo e você tem um filho que tem esse tipo de comportamento, ou uma filha, ou você hoje é um adulto que já foi assim na escola e nunca teve um diagnóstico, porque há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, isso era normal. O Rafael hoje já é um jovem adulto, Sim. né? E isso gera essas consequências. Compartilha os desafios que você vive, fica à liberdade para fazer isso. A Laís está aqui esperando a tua participação, mas eu quero trazer uma questão para vocês dois. Vocês naquela época, eu não sei se vocês já participavam de igreja, ou tinham uma vida religiosa ou não. Mas, Maurício, começando por você, até chegar nesse diagnóstico, ou mesmo com o diagnóstico, como que era a convivência familiar? Porque todos nós, e você que nos ouve também já viveu isso, tivemos ou temos a experiência de chegar numa reunião familiar, numa festinha de aniversário, e ter aquela criança que é o famoso pé, né? Aquela criança que ninguém quer perto, que muitas vezes é rejeitada. E como que e os pais sentem isso? Como vocês viveram isso, Maurício? Como que era isso para vocês? Sim, com certeza. E acredito que mesmo se diagnosticando, às vezes mesmo levando ainda hoje, vamos dizer, numa fraternidade de família, de comunidade, ainda tem pessoas que têm essa dificuldade de encarar isso como uma doença, né? Realmente nós tivemos esse problema, vamos dizer assim, né? Porque o Rafael, por ter essa hiperatividade, não parava, né? Então é complicado. As outras crianças também acabam rejeitando, enfim.
É uma situação delicada para os pais, né? Inclusive, até colocando nesse tema que você está falando, se você tiver uma filha, a mulher, isso a gente aprendeu com a psicóloga que tratou dele, que é especialista exatamente nesse caso, que a mulher ela tem um tratamento muito fácil, muito rápido, e no máximo 1 ano a pessoa consegue resolver. Para o homem a situação é bem mais difícil. Né? É um tratamento às vezes longo, às vezes não, depende do grau, aí já depende. Então, os ouvintes que tem, de repente, falam, mas minha filha, se for mulher, a situação é bem mais simples de... Ô Rose, e como que na vida do casal, porque a gente sabe que geralmente numa casa, o apego, somente de um menino com a mãe é maior. E vocês viveram, vocês sabiam que o menino tinha um problema tratável, mas era um problema, e que era um problema que altera o comportamento. Porque esse é um problema que é uma rinite alérgica, que é uma bronquite, é uma coisa diferente. Mas é algo que mexia na rotina de vocês de vida de casal. Até que ponto, por exemplo, a mãe protegia mais? Até onde dividia um limite para falar não? Porque o homem geralmente tem essa tendência de ser mais firme, mais duro. Como vocês viveram, isso afetou o relacionamento conjugal de vocês no início? Sim, Mauro. No começo era muita desavença dentro de casa, porque, lógico, era meu filho e eu queria proteger. O Maurício corrigia de uma maneira que não era adequada. O certo era você pegar seu filho e conversar. Não, ele já, com o problema do Rafael e com o temperamento que ele tem, ele já queria resolver na porrada. Na palmada. Na palmadas. Até que teve uma vez que o Rafael, acho que ele tinha 3 anos de idade, ele chegou com um carrinho de dar corda, o menino deu a corda, esticou demais e quebrou. Aquilo para ele foi a gota d'água. Ele pegou o carrinho, tacou na parede, quebrou, e eu falei para ele que não era daquele jeito que ele tinha que tratar. Chegou até um ponto de eu falar para ele, eu não quero mais conviver com você. Eu prefiro a separação de viver com meus 2 filhos do jeito que ele é do que viver com você. Então isso realmente afeta muito dentro de casa. Quando você não tem um respaldo de tratamento com uma psicóloga, não conhece a Deus, porque naquela época a gente não conhecia, a gente não era de igreja, isso é muito complicado. Então, até para colocar para você que está acompanhando o programa nessa noite, isso é uma boa razão, um bom tema para a gente desenvolver no nosso momento de oração, que você possa estar colocando as suas intenções, postando isso junto a Laís, na nossa página no Facebook, no facebook.com/radioamericacn, no Comunidade Católica Sagrada Família, porque isso deixa feridas no casamento, e como a Rose e o Maurício estão colocando, é necessário sim, não é descartável, acho que é até mandatório, a presença, a ajuda do médico para isso. O Maurício pode até confirmar, né? É um psicólogo e um psiquiatra, não sei se é um neurologista. Qual que é o profissional que se procura para isso? No caso é um psicólogo, e depois ele pode até orientar, dependendo do caso, um neuro para, de repente, a criança necessita até de um medicamento. Meu filho necessitou por um período de um medicamento. Que medicamento que era? Que no caso é a Ritalina, mas existem também vários tipos de Ritalina, que esse profissional, se ele for específico para essa área, ele vai saber indicar a quantidade e o tempo necessário para que se desenvolva o tratamento, né? Porque então, você que está nos ouvindo, você pode estar percebendo isso. É o suporte espiritual na vida familiar, porque vocês ouviram a Rosemary falando, gera sim um grande conflito na família, e até hoje não se entende, porque esta vivência, esta ocorrência de alteração de comportamento afeta uma vida familiar, afeta a relação com pais, com tios, com avós, afeta a vida escolar. E se o casal não tiver essa unidade na fé, o suporte espiritual, é difícil sustentar a relação, correto, Rose? Sim, é muito difícil, Mauro.
Se você não tiver esse suporte todos, você não consegue enfrentar este problema, que infelizmente é diagnosticado, é uma doença. Muita gente vê, que não conhece, fala que você não deu educação para o seu filho. Só quem vive, que passa, sabe do problema. Hoje, graças a Deus, ele tem 22 anos, ele está mais centrado, graças a Deus, a este caminho que eu fiz com ele, que eu percorri com ele, com medicamentos, com médico. Graças a Deus, hoje ele é mais, assim, ele tem suas dificuldades, não vou falar, porque isso ele vai carregar pro resto da vida dele. Então, mas é diferente, com o trabalho. Hoje o Rafael, para ter um trabalho, ele não pode ter um trabalho de escritório, calmo. Monótono. Não, ele tem que ser um trabalho agitado, que possa levar isso adiante. Bem, o tema, como você está ouvindo, está muito interessante para hoje. Eu novamente vou insistir com vocês. Participem, a Laís está esperando aqui a tua participação. facebook.com/radioamericacn ou no nosso Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família. Liga para nós aqui no 011 2039 1410. Nós estamos saindo agora para um rápido intervalo, vamos de música, Mãe da Fé, Anjos de Resgate, e voltamos daqui a pouco para falar um pouquinho do Rafael na fase adulta. Em Família. Rádio América AM 1410.
Estamos apresentando Em Família. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 7, onde aquele rei, e é impressionante isso, porque esse rei que a Bíblia apresenta é a própria figura do anticristo, porque assim como existiram no passado figuras de Maria, estavam já prefigurando. Esther, por exemplo, ela prefigura no Antigo Testamento Maria. Judite, as santas mulheres, também há já no Antigo Testamento prefigurações do anticristo, daquele que se opõe a Cristo, daquele que se opõe à verdadeira religião, impondo uma religião. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Rádio é companhia, é sensibilidade, é inspiração e imaginação. Rádio é uma canção. O amor me faz voar, me faz alcançar o céu, experimentar a paz. Rádio América, desde 2006 com a canção nova. 8 anos de evangelização, 24 horas. Sintonize, acesse, escute, evangelize. Conheça grandes histórias de fé com livros Gigantes da Fé, Gigantes da Vida, de Daniel Godrich Jr. e José Guedes. Pessoas comuns e personalidades que transformaram vidas e souberam se doar por amor ao próximo como Cristo ensinou. Adquira na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Ou acesse loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Sou o Padre Rafael, estou aqui hoje para desejar a você um feliz ano novo e pedir as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua casa, que Jesus e Maria e São José te abençoem. Galera, aqui é o Mumuzinho. Eu sempre soube que eu queria cantar. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que decidi certo, mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher seu curso e universidade é decidir seu futuro. E atenção para as inscrições. SISU, 19 a 22 de janeiro. ProUni, 26 a 29 de janeiro. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Acesse blog.cançãonova.com/América e fique por dentro de tudo que acontece na M 1410. América. Programas, vídeos, podcasts. blog.cançãonova.com/América. Rádio América. América. 8h28. Divulgue a Canção Nova em São Paulo e faça parte da nossa ação evangelizadora na maior cidade do Brasil. A Canção Nova, para mim, é meu descansar, meu despertar. É como se fosse uma luz que ilumina os meus caminhos, ilumina a minha vida, cada dia da minha vida. Quanto mais pessoas se unirem nesse grande abraço de muitas maneiras, novos corações serão tocados. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Em Família. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Em Família. Hoje, partilhando os desafios em criar filhos hiperativos, com déficit de atenção, tudo que afeta a vida familiar. E estamos contando com a tua participação. Liga agora para nós no 011 20 39 1410 aqui na Rádio América Canção Nova, ou participe conosco pelo Facebook da América, facebook.com/Rádio América CN, ou então acesse o Facebook da Comunidade Sagrada Família, Comunidade Sagrada Família. Participe e coloque a sua experiência da sua vida conosco. A Laís Ferros está aqui nas redes sociais hoje esperando a tua participação. Em Família. Todos os dias nós sempre procuramos ouvir a palavra de Deus. Afinal, ela nos conforta, alegra e inspira a melhorar as nossas vidas. Só que com a correria do dia a dia, é difícil termos tempo para esse momento tão especial. Os livros para ouvir, conhecidos como audiobooks,
são uma forma prática para ouvirmos as mensagens de fé em qualquer lugar. Eles são completamente narrados em formato de CDs, que possibilita escutarmos no carro, indo ao trabalho ou viajando, em casa, quando estivermos fazendo as atividades ou até mesmo relaxando. E ainda podemos ouvir com nossa família e amigos. Ofereça essa experiência emocionante dos livros para ouvir com a palavra de Deus para seus clientes, amigos e familiares. Para mais informações, entre no blog do Porta a Porta, blog.cançãonova.com/porta a porta. Escola de Família. Muito bem, estamos de volta aqui com Maurício e Rosimeire Rodrigues, consagrados à comunidade Sagrada Família, nesse bate-papo gostoso, muito instrutivo, formativo para nós, sobre esse desafio. Você que tem um filho, tem uma filha que não para quieto, ou você mesmo que é a pessoa que não para quieta, que não consegue se concentrar, para a gente falar um pouco sobre como que é isto, hiperatividade. Parece que hoje, no século XXI, é o que tem de mais comum, não é, Maurício? Sim, tem hiperatividade, mas também tem algumas crianças que têm falta de limite e as pessoas também querem colocar tudo como hiperatividade. Também existe essa diferença, né? Mas vocês partilhavam conosco, Rose, que muitas vezes vocês eram questionados ou vistos como pais que eram um pouco relapsos na educação do Rafael. Porque depende de como a pessoa olha, ela pode falar assim, esse pai tem de dar uma palmada, pôr de castigo, ser firme. Como que vocês lidavam com isso? Como que você lidava com isso, Rose? Olha, Mauro, no começo para mim foi muito difícil, mas depois você vai buscando o entendimento entre você mesmo e o seu filho. Lógico, eu ficava chateada quando eu ia em alguns lugares que as pessoas falavam que era falta de educação. E você sabia que aquilo não era uma falta de educação, era um problema que seu filho tem e que você tem que conviver com ele no meio de tantas coisas, né? Doenças. De escola, passeios em parque, em supermercado. Só que você também tem que buscar a rédea, né? Disso também. Não é porque seu filho tem um TDAH que você também vai deixar ele fazer tudo o que ele quer. E isso a gente tem o acompanhamento da psicóloga que nos ajuda muito nessa parte, entendeu? De acabar educando e acabar ajudando nessa parte da doença, né? Para as pessoas também entender o que é um TDAH, né? Quando, por exemplo, o pai não tem noção disso, e a criança não recebe nenhum tratamento específico, o que cenário que é traçado para essa criança? Se, por exemplo, ela tem um quadro como esse que o Rafael, no caso, apresentava, e não se dá medicamento ou não se procura um acompanhamento psicológico? Olha, Mauro, na época que eu procurei, que foi diagnosticado mesmo, foi com 11 anos de idade. Daí foi quando a psicóloga falou, olha, você veio no momento certo. Porque uma criança que não é tratada, nem com medicamento, nem com psicólogo, ela vai buscar nas ruas as drogas. Infelizmente, é o que atrai ele, né? É a droga e, assim, roubos, falta de ter pessoas perto deles para estar caminhando eles para um caminho bom, porque de um tratamento. E o que a escola falou, olha, procura pôr numa escola particular. Não que não tenha drogas dentro de uma escola particular, mas é menos, entendeu? A preocupação, para mim, seria menos do que pôr numa escola pública. Porque na escola pública, hoje, você entra a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você tem outros tipos de amizades mais complicados do que dentro de uma escola particular. Ô Rose, você falou agora que com 11 anos de idade vocês receberam um diagnóstico oficial. Sim. Do que o Rafael tinha. Quer dizer, praticamente dos 3 anos até os 11, como que vocês conviveram? Porque
como que vocês ficavam na vida familiar sem um diagnóstico? Como que isso era direcionado na educação do Rafael? Apenas por hiperatividade, né? A psicóloga na época, a primeira, né, que foi, ela colocou como hiperatividade para nós, né? Então, existia, assim, também, não deixa de ser uma doença, mas é difícil. É difícil porque... por isso que, como ela falou, às vezes eu corrigia, queria corrigir como uma palmada, enfim... Porque só hiperatividade, então você acha que ele está extrapolando, né? Qual fase foi mais difícil para vocês? Olha, Mauro, antes do medicamento. Depois que ele entrou com o medicamento, isso ajudou muito, porque o medicamento ele faz regular a mente da criança. Porque quando você faz um exame, é vários picos. O Rafael era um pico atrás do outro, era muito escuro os picos que eles tinham. Então, quando ele entrou com essa medicação, que deu uma amenizada, que foi onde começou a melhorar mais, assim, até o andamento dele dentro da escola, com amizade, porque ele não tinha amizade, era muito difícil. Quando ele tomou a medicação, que ele conseguiu estabilizar, que ele conseguiu a ter essas pessoas perto dele. Com um profissional que a gente, com a graça de Deus, nos enviou, um profissional certo, né? 2 profissionais certos, na realidade, que era a psicóloga, que só tratava exatamente desse caso. Você pode falar o nome dela, às vezes quem está ouvindo? Bárbara Karina Gonzalez, né? E ela é especializada? Especializada apenas em TDAH, então ela, vamos dizer assim, se a gente comparasse aí com a medicina que todo mundo conhece, ela não é uma clínica geral, né, como a maioria, acredito, dos psicólogos. Ela é especializada, né, ela só atende esse caso. Ela foi para fora do país várias vezes, buscar cursos, enfim. E o médico que ela indicou, que foi o que passou a medicação por orientação dela, e ele também fazendo o exame, que também é especializado só nisso. Então era um trabalho conjunto. Sim, de um neurologista e de uma psicóloga. Sim. Para tratar. E é um tripé, Mauro, porque assim, é a psicóloga, é o neuro, a escola junto com a família. Porque não adianta só você tratar com medicamento e psicólogo e a família não participar desse conjunto todo. Ou só a família e você não dá medicação. Porque não dá certo. Tem que ser os 3 juntos, trabalhando para poder ajudar essa criança a ter assim, um desenvolvimento, um futuro melhor lá na frente, tanto no trabalho, quanto na escola, em um ambiente social. Agora, voltando novamente um pouco na convivência familiar. Vocês não têm só o Rafael de filho. Não. Tem uma menina que chegou depois mais nova. Mais velha. Isso. Ah, sim. Mais velha. Como que um outro filho, ele interpreta isso? Porque eu entendo que em alguns momentos, aparentemente, vocês tinham de ser um pouco mais elásticos nos limites do Rafael, não sei se é esse o caso, do que na da Juliana. Como que ela aceitava isso? Como que vocês, como pai, como mãe, eram questionados? É assim, Mauro, a gente, igual fala, que a gente não pode comparar um filho com o outro. A Juliana sempre foi tranquila, muito calma e aceitou muito bem essa situação que o irmão vivia. Ela até ajudava. E quando nós começamos a passar com o psicólogo, ela também começou a passar. Pra ela poder saber lidar com a situação que ela ia encontrar pela frente. Com o irmão, que às vezes o irmão com ela era carinhoso. Tinha dia que o Rafael era muito carinhoso. Tinha dia que ele não queria ver ninguém na frente. Então, assim, ela soube lidar muito bem com essa situação. Por ela ser calma, no princípio, quando a gente não tinha diagnóstico, como o Mauro perguntou, então no princípio a gente tratava mais ou menos um pouquinho diferente por ele ter só hiperatividade, mas procurava ser mais até rígido com ele, vamos dizer assim, do que poderia se ser, pelo fato de só hiperatividade.
né? E depois que veio esse diagnóstico, ela também participou ativamente, porque a psicóloga faz um trabalho com a família, com todos, então aí também ela já entendia. E até defendia, né? Quando algo acontecia com o irmão dela, que ela via que aquilo não era normal, ela defendia muito ele. Agora, eu até vou querer esticar um pouquinho o nosso tempo, antes de fecharmos o bloco, para a gente trazer uma partilha rápida sobre quando vocês entraram num convívio comunitário. Eu quero trazer isso num contexto, podia ser uma nova comunidade como a nossa, ou uma paróquia, ou um clube, ou um núcleo familiar. Quando vocês vieram para a comunidade, o Rafael tinha quantos anos? O Rafael tinha 9 anos. 9 anos. Veio uma certa vivência, uma convivência diferente. Como que foi para vocês? Vocês tinham expectativa de que tudo ia ser muito bem aceito e não foi? Como que foi trabalhar isso no coração de vocês? Foi difícil também, porque ele veio com 9, como a gente falou, aos 11 é que foi diagnosticado. Então ele passou um período com apenas aquela hiperatividade diagnosticada pela primeira psicóloga. E como a sociedade em si, a comunidade não é diferente, não entendia, muitas vezes ele estava lá e na fraternidade e ele tinha aquele jeito dele que às vezes as crianças não gostavam, os pais também às vezes achavam um pouco de falta de educação, vamos dizer. O que era o jeito dele, Rose? Olha, Mauro, ele não parava, tudo era dele. Lá na comunidade a gente tinha um campo de futebol, o campo de futebol era só do Rafael, a bola era só do Rafael, o parquinho era só do Rafael. Então isso para as outras crianças da idade dele que convivia era difícil, porque todo mundo queria participar, partilhar daquele momento, e ele tomava conta. Para mim foi muito difícil, porque toda hora vinha reclamações, toda hora tinha que falar, toda hora tinha que conversar com o Rafael. Então, quando foi diagnosticado, que a gente começou um tratamento, as dificuldades continuou também. Eu só permaneci lá porque Deus estava com nós, estava no comando. Porque a vontade era de desistir, era de pegar o Rafael, ir para dentro de casa, se trancar e não sair nunca mais. Era a nossa vontade, mas não era isso que Deus queria. E eu quero colocar essa partilha, esse desabafo da Rose e do Maurício, para você que está nos ouvindo, porque talvez você se sinta assim quando você é chamado para uma reunião familiar. Sim. E o teu filho recebe o mesmo tratamento, ou você recebe esse tipo de tratamento. Quer dizer, se você não tem uma determinação de amar, uma determinação de conviver, fica difícil. Então, que você possa interpretar isso, ou você às vezes está numa paróquia e você quer que o seu filho participe ativamente do grupo de jovens e é difícil, no ministério de música, e a gente quer enquadrar em modelos, e às vezes os nossos filhos não estão em modelos. E a gente tem de lembrar isso, só o amor de Jesus que nos aceita plenamente. Quer dizer, o resto do amar, o exercício de amar, é uma determinação de amar, que não é um sentimento. E eu queria, Maurício, que você falasse um pouquinho para nós o seguinte: quando que as coisas começaram a acalmar? Então, a partir do diagnóstico, como nós falamos, né, aí ele foi para essa escola maior. Realmente, ele deixou de ser o Rafael líder da classe, ele passou a ser mais uma classe com 45, os efeitos do medicamento e também o crescimento, a idade, né? Tudo isso colabora para que ele fosse acalmando, né? E cada vez que ele vai crescendo, ele vai tendo maturidade para melhorar. Agora, com certeza, como a minha esposa colocou, para a vida toda. Tem algumas coisas que é normal de quem tem esse tipo de problema, que é, por exemplo, tirar uma coisa do lugar, colocar na outra, não lembrar. Inclusive, nós lemos alguns livros que, de repente, a pessoa pode vestir uma meia um outro par de meia de outro. Quer dizer, não é o caso do Rafael, nós nunca no caso dele, mas pode acontecer com outros. Quer dizer, são coisas para a vida toda, né?
Eu sempre vigiei ele, porque a psicóloga falava, olha, você fica de olho nele, porque ao mesmo tempo que ele está com o objeto na mão, ele não está. Igual eu hoje, ele chega em casa, ele pega a chave do carro dele, eu vejo onde ele largou. Daqui 5 minutos ele pergunta, você viu minha chave? Onde eu pus a minha chave? Eu tenho certeza que eu entrei. Daí, o que ela ensinou? A não mostrar onde está a chave. Ele percorreu o caminho da onde ele veio. Então eu falo, Rafael, da onde que você veio? Ah, eu vim lá de fora. Eu abri o portão, eu fechei o portão, eu fechei meu carro, eu passei pela cozinha, daí ele fala, ah, mãe, já sei onde tá. Então a gente ensina isso, a gente não pode dar tudo na mão dele. Então você faz memória com ele? Sim, a gente tem que fazer memória das coisas que ele pega, do trajeto que ele, aonde ele passou, para ele poder estar lembrando de onde que ele deixou as coisas dele. E existe uma regrinha básica para quem tem, a gente fala para ele fazer isso, é sempre colocar no mesmo lugar. Porque aí você começa a se habituar. Aonde tá? Tá sempre em algum lugar que você sempre deixa no mesmo, né? Isso com o tempo ele vai fazendo para ele poder não ter esse tipo de problema. Ou até a própria com a agitação da criança, da pessoa. A psicóloga ensinou ele a contar até 10. De uma hora que ele quer explodir, de uma hora que ele quer desganar, matar a pessoa, ele para, ele conta até 10, ele respira fundo. Por quê? Porque isso você joga um oxigênio e aquilo acalma ele fica mais centrado e ele para pensar no ato que ele ia fazer. Aliás, isso é um conselho que cabe a todos nós, você que nos ouve também, né? Contar até 10, alguns precisam contar até 20, outros mais tempo em função disso. O nosso tempo está acabando, dá vontade de ficar mais tempo conversando sobre isso. Eu queria, para que a gente pudesse fechar, que você, Rose e o Maurício, tentassem rapidamente falar qual que é a expectativa de vocês hoje para o futuro do Rafael. Olha, Mauro, é difícil, assim, ver algo lá na frente, mas de toda a caminhada que eu tive, lá dos 4 anos de idade até hoje, Deus abençoou muito ele. Ele é muito agraciado hoje. Um emprego que eu pensei que ele nunca ia ter, que ele nunca ia parar no emprego, graças a Deus, ele faz o que é mandado. Hoje ele sabe respeitar o patrão dele, que antes ele não sabia o que era respeitar uma pessoa, que aquela pessoa que está acima dele manda nele. Hoje ele aceita isso. Então, assim, acho que assim, o caminho que tem a trilhar é pedir para que o Espírito Santo ilumine a vida dele, a mente dele, porque eu sei que isso ele vai levar para o resto da vida dele, e que ele possa caminhar, né, com o Espírito Santo, que só ele que pode dar os passos. Muito bem, eu quero agradecer a tua participação, Maurício, Rose. Deus abençoe vocês. Amém. Eu tenho certeza que o testemunho de vocês, essa partilha, para quem nos ouviu, principalmente para mim, é algo que enriquece, é algo que a gente guarda, porque a gente sabe que isto é algo muito comum hoje, é uma situação comum e que muitos pais, muitas vezes, não sabem qual o caminho tomar na vida familiar. Então fica o recado aqui, para você que esteve conosco nesse tempo rapidinho de programa em família. Participe conosco, deixe a sua intenção. A gente vai encerrar o nosso momento com uma Ave Maria no nosso Família Oração dessa noite. Deixar tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Passou rápido.
Passou muito rápido esse tempo, o tempo foi muito rápido, mas eu tenho certeza que foi bom para você. Laís, rapidinho, um abraço para quem esteve conosco hoje no Facebook, curtiu a nossa página. E Florinda Balanga. Muito bem, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe você que ainda vai ouvir esse programa, que fica disponível na página da Comunidade Católica Sagrada Família e também no blog da Canção Nova, blog.cançãonova.américa. Chegamos ao fim de mais um programa em família. Obrigado para você, Maicon. Começamos o ano junto, foi uma alegria estar com você. Obrigado, Laís, nas redes sociais conosco. Que Deus abençoe Maurício Rose pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar conosco nesta noite. Quero lembrar você, programa em família vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, aqui pela Rádio América 1410 AM, uma canção nova em sua vida. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais a comunidade Sagrada Família. Acesse o nosso portal sagradafamilia.org.br. E lembrar você o seguinte, dia 7 de fevereiro, vai anotando essa data, dia 7 de fevereiro, o nosso grupo de oração, que é transmitido pela Web TV Sagrada Família, vai voltar. E vai voltar em novo endereço, ali na Paróquia Imaculada Conceição, com a PUC Ipiranga, na Avenida Nazaré 993, Ipiranga. Nós estaremos no novo endereço, com o grupo de oração sendo transmitidos aos sábados a partir das 18 horas. Aguardamos você. Fiquem com Deus, que a Sagrada Família o abençoe e acompanhe você durante toda essa semana. Nos despedimos com música, Povo de Rua, Aliança de Misericórdia. Em família. Nem cola, nem drogas podem comprar, nem todo o dinheiro que há, pois o preço desse amor foi pago com sangue que dá cruz horror. Nem cola, nem drogas podem comprar, nem todo o dinheiro que há, pois o preço desse amor foi pago com sangue que dá cruz de horror. Você, Madalena, que está nas esquinas vendendo seu corpo aos marginais que arriscam a vida, escravos da sorte e tentam da morte fugir. Venho falar de um amor que é mais forte, que vai encher teu coração de uma paz verdadeira. Nem cola, nem drogas podem comprar, nem todo o dinheiro que há, pois o preço desse amor foi pago com sangue que dá cruz de horror. Nem cola, nem drogas podem comprar, nem todo o dinheiro que há, pois o preço desse amor foi pago com sangue que dá cruz de horror. Nem cola, nem drogas podem comprar, nem todo o dinheiro
Você acompanhou Em Família, mais um programa com a qualidade da Rádio América. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A boa do dia.